Bom dia a todos e todas. Estamos aqui muito contentes de poder contar com a presença de vocês nesse primeiro evento de um estudo, de um case, nessa troca de conhecimento sobre moradia e sistemas habitacionais na América Latina. Estamos muito contentes também de poder convidar a Juan Patiño, que vai apresentar as experiências e lições aprendidas na transformação urbana de Medellín. Escolhemos Medellín como primeiro caso, do programa, pois apresenta o impacto que pode ter a questão de ter um enfoque integral e também ter diferentes etapas e progressões que a cidade tem que encarar para poder chegar até onde eles estão hoje. Acreditamos que a transformação de uma comunidade ou uma cidade não ocorre do nada, da noite para o dia. No caso da cidade de Medellín, nós temos um modelo instrutivo e prático para poder converter uma visão em resultados ali no campo. Intervenções táticas em espaços públicos e projetos ou macroprojetos metropolitanos, melhor. Mais para frente no programa, vamos explorar outros casos e outros estudos para melhorar também condições de assentamentos ilegais. Vamos trabalhar em assuntos-chave nessas intervenções, como são as questões de questões sociais, questões ambientais, financiamento, infraestrutura, saneamento, serviços básicos e economias locais. Voltando então para Medellín, esperamos que vocês gostem da apresentação do Juan Manuel e que seja relevante para os seus trabalhos, certo? Depois dessa apresentação, nós vamos ter uma sessão de perguntas e respostas e com isso concluímos. O nosso objetivo é que seja o mais interativo possível e que todos possamos aprender com essas sessões, tá bom? Obrigado. Certo, é um prazer poder apresentar o nosso panelista, Juan Manuel Patiño. Ele é colombiano, arquiteto da Universidade Bolivariana de Medellín, também tem um mestrado na Javeriana de Bogotá e especialista no planejamento urbanístico da Universidade Nacional de Colômbia. Foi subdiretor de planejamento territorial da Prefeitura de Medellín. Também foi inspetor de projetos no Vale do Aburrá e também já trabalhou com as áreas metropolitanas de Colômbia como inspetor direto. Foi professor de urbanismo também na Universidade Bolivariana de Medellín, professor também convidado na Universidade del Rosário e Javeriana de Bogotá, e hoje ele trabalha na gestão urbanística nas empresas públicas de Medellín e também dá aula na EAFIT e na Universidade de Medellín. Vamos ter também uma sessão de perguntas feita pela Juliana e pela Ana, que são especialistas em urbanismo do Banco Mundial, no fim da sessão. Juan Manuel. Certo? Bom dia a todo mundo. Muito obrigado para o banco pelo convite. Estou muito contente de estar aqui para trocar essas experiências. São ideias muito interessantes que nos vão trazendo novas possibilidades. Eu vou tentar contar um pouquinho aí nesse tempo que eu tenho disponível o que foi feito, o que tem sido feito até o momento em Medellín e o que nós conquistamos até agora e o foco que nós temos no caminho vindouro. Não é um projeto finalizado, é um trabalho de anos e anos, como a Ana falou. É um projeto que primeiro exige muito tempo e muita transformação, muito compromisso, especificamente da perspectiva cultural e social. Deixa eu só compartilhar minha tela e confirma para mim se vocês estão conseguindo enxergar. Sim, dá para ver. Então vamos lá.
Certo, vamos lá. Falar um pouquinho do contexto para quem não conhece Medellín ainda. Medellín é a segunda cidade em termos de população da Colômbia. É uma cidade industrial, sempre foi. A sua base econômica é a indústria. Está aqui localizada numa região centro-ocidental do país. É a capital do que nós chamamos de departamento, como se fosse o estado de Antioquia. E está junto com outros 10 municípios numa área metropolitana que cobre mais ou menos 380 quilômetros quadrados de extensão para mais ou menos uma população de 2,5 milhões de pessoas na cidade de Medellín, junto com essa área metropolitana de 4 milhões de pessoas. Vejam as características da topografia, não, de relevo do solo ali. É um vale, né, com condições topográficas bem complexas, para falar a verdade, e ali ainda por cima com uma bacia hidrográfica muito densa também. Vejam a ocupação aqui, como ela fica em cima do rio, basicamente. Que essa ocupação urbana que foi gerada ao longo desses últimos anos, né? Desses últimos 100 anos, talvez. Ocupando essa bacia hidrográfica inteira e possivelmente uma das bacias mais ocupadas, mais urbanizadas na Colômbia. Isso faz com que seja bem difícil trabalhar nessa região, porque em questões geográficas acaba gerando uma descontinuidade nessa estrutura urbana em muitos casos, né? Uma imagem aqui da ocupação, né, que tem acontecido nesse vale do rio e nesses pés da montanha, né, no último século. No sopé da montanha, o rio que recebeu uma intervenção a meados do século XX, retificando o rio e canalizando o rio. E aí sim foi possível urbanizar esse lado ocidental da cidade. Como falei anteriormente, melhor, temos uma mancha urbana aqui. Vocês podem ver a estrutura urbana, essa é a mancha urbana do Vale de Aburrá. E essa é a estrutura política e administrativa. Isso aqui é Medellín e aqui estão os outros municípios que acabam formando a área metropolitana de Medellín, que é essa área formal. Mas o entorno metropolitano é maior ainda, porque também tem a região oriental, o aeroporto internacional por aqui, e o setor aqui de ocidente, onde fica Urabá, que é um porto. Crescimento da população, se vocês forem ver aqui, a segunda metade do século XX, vejam que o que aconteceu foi que houve uma explosão demográfica nessa segunda metade do século XX. Estamos falando de uma população que em 2000 já estava acima dos 3 milhões de habitantes. Esse foi o processo de crescimento urbano. Essas são as manchas dos 10 municípios, lá na década de 50. E aqui, já na década de 70, nós temos um processo grande, densificando a área e trazendo conurbação. Essa é a estrutura, digamos, metropolitana que hoje temos, tá? Depois, décadas seguintes, 80 e 90, há um adensamento da população nas áreas urbanas e também as periférias, as bordas da cidade, né? E o solo rural também foi ocupado. Esse é o processo que ocorreu na segunda metade do século XX e que, de certa maneira, nos traz essa ideia, né, de condições sociais ambientais bem complexas, né? Tivemos um momento de crise muito forte, possivelmente vocês já ouviram falar do perigo, né, da violência, que era Medellín, foi a cidade mais perigosa do mundo já, com uma intervenção forte do narcotráfico. Tivemos uma decadência da indústria nessa época, uma saída da indústria para fora de Medellín, fora de Antioquia,
E isso acabou sendo o pano de fundo para que o narcotráfico pudesse se inserir nas comunidades da cidade. Os níveis de violência foram muito altos, levando a grande pobreza, ocupação das montanhas, nas periferias da cidade, e acabou gerando também sérias condições ambientais ali, impactos ambientais no território, mas também muita população que está em alto risco. E existe um fato importante e é que essa cidade que estou falando para vocês floresceu em questões industriais porque tínhamos uma ferrovia que atravessava o vale do Aburra, conectando os dois oceanos e assim permitia também ter grande fluxo de matérias e indo para os portos. Esse sistema deixou de operar também justamente meados da década de 80 e acaba também virando um fator importante aí para a decadência industrial. Algumas tendências importantes, dinâmicas, né, que estão ali na nossa população. Vejam só que interessante a distribuição por níveis educativos. Estamos aqui no norte da cidade, isso aqui é Medellín, tá? E vejam a distribuição por níveis educativos. Na região norte-oriental tem os níveis mais baixos. Estamos falando aqui da população que faz apenas os, o fundamental, né? No norte, em outros mapas que a gente vai ver, a cidade acaba tendo uma segregação muito complexa, né? Espacialmente falando e socialmente falando. E vejam uma porcentagem de pessoas educadas com educação superior. Basicamente, a maioria das pessoas estavam no sul da cidade. E é uma diferença que vai ser percebida em todos os elementos que nós vamos ter. Vejam, por exemplo, por nível de renda. Vejam que o mapa é basicamente o mesmo, só muda a cor. Lares com mais de 2 salários mínimos, né, por mês. E aqui, deixa eu ver, só um segundo, um dos mapas apresenta um problema. E do outro lado, a população com a renda mais baixa está ali na região do norte da cidade. Aqui, o tamanho da moradia versus o tamanho da família. Vejam, quartos por casa, né, por moradia. As maiores residências estão também na região sul, onde tem a população com melhores, né, com mais receita, com mais renda, e no norte acaba tendo certa precariedade. Esse fenômeno interessante aqui também, e aqui nos municípios próximos, tem momentos em que a residência é maior, embora a família não tenha tanta renda, mas é por causa de que é difícil chegar nessas regiões e acaba sendo um pouco distante aí do centro da cidade. Pessoas por moradia, vejam só, no norte é diferente, no sul tem menos confinamento, vamos dizer. Certo, enfrentar a crise foi realmente muito difícil para Medellín, é o ponto mais complicado, acho que foi o ponto também de partida, onde nós deveríamos entender por que a transformação de Medellín ocorreu. Primeiro nós enfrentamos uma crise e tivemos que fazer isso a partir de uma mudança cultural. É o primeiro passo, na verdade, né? Um primeiro ponto fundamental nessa transformação é o empoderamento das empresas. Já faz tempo, na década de 90, temos um programa que é a Aliança Universidade Empresa Estado, em que as universidades do Estado e o setor corporativo se juntam para a formação, para o trabalho. Isso é muito, muito importante. Muitos dos problemas que nós tivemos de forma econômica, a decadência da base econômica era justamente a limitada porque as atividades econômicas estavam procurando plataformas econômicas diferentes. Por isso é tão importante que as universidades conversem com a iniciativa privada. Também temos um empoderamento das instituições públicas. Temos aqui empresas, serviços públicos aqui, transporte público que estão em mãos do Estado. Os donos das empresas públicas de Medellín, que é uma empresa de serviços públicos nos lares de Medellín, e os donos do metrô de Medellín são o governo, o município, no caso da EPM,
de Medellín e o governo do estado, né, do departamento, né, aqui no metrô. Mas tem empresas muito importantes com muita funcionalidade que acabam trazendo muito nessa colaboração e nessa transformação da realidade de Medellín. Aqui temos área metropolitana. O que é a área metropolitana? É uma empresa, basicamente, administrativa, que se encarrega de gerir o planejamento urbano, regional, municipal e é uma autoridade de transporte em massa e também autoridade ambiental. É uma figura política muito importante porque acaba sendo configurada como uma diretoria da cidade, é feito pelos prefeitos da cidade e, além de tudo, é uma entidade que acaba promovendo o desenvolvimento em todos os municípios, um desenvolvimento harmônico. Essa empresa de desenvolvimento urbano também, que ela vem sendo muito importante, fazendo esse protagonismo junto com o EPM e do metrô da transformação urbana da cidade. A Agência de Cooperação Internacional de Medellín também importante, que acaba trazendo novos investimentos, novos fundos que aplicam o dinheiro em Medellín, com muita influência no que tem acontecido na base econômica. E pontos importantes também, como é a questão de paisagismo, patrimônio, que acabam olhando o patrimônio e a paisagem como parte do patrimônio de Medellín. Temos também o Instituto de Moradia Social de Medellín, que também é importante, e instituições como Sapiência, que acaba sendo a responsável pela educação em Medellín. Plaza Major também é interessante, uma gestão muito boa, uma internacionalização da nossa cidade. Outro assunto importante de empoderamento é justamente a formação política, né? O nosso conselho, ele tem uma, né, temos um nível acadêmico, uma capacidade técnica na nossa Assembleia Municipal, que é muito importante. É gente que acabou se formando em processos de formação urbana da década de 90. Muitas pessoas fazem parte do Conselho da Cidade, né? Então, temos mesas de trabalho, empresas, ONGs, né? Há um observatório de políticas públicas também, que é importante. Temos vários elementos de projetos, várias análises de projetos também, e uma política de transparência, políticas públicas de transparência que também são muito importantes. Instituições públicas também, como o EPM, grupo empresarial importante aí para o serviço de Medellín, quem basicamente tem essa financiação ali, de financiamento, aliás, do que ocorre na cidade. A EPM é 100% pública. E o metrô de Medellín também, que já mencionei, já falei dela, é 100% pública também, de propriedade da cidade e do governo do estado. Então, temos um sistema de transporte importante que vem sendo construído justamente pela necessidade de nos movermos num território muito conurbado, muitos municípios, mas também com umas condições geográficas bastante particulares, né? Então, por isso os transportes, por isso a tecnologia, temos metrô, temos ônibus articulado, temos, né, trens, enfim, e estamos com várias coisas ali. Tem outro assunto que é muito importante para poder enfrentar a crise, que é justamente a formação cidadã a partir da cultura do metrô. A cultura do metrô tenta procurar senso de pertencimento e relacionamento positivo da comunidade, né? Com as ações assim de poder trabalhar com o bom uso do público, né? Depende muito, por exemplo, o transporte da comunidade, que a comunidade possa proteger a, a sua os seus equipamentos, se tem sido bem importante. Por que é importante cuidar do público? Por que é essencial? A transformação de Medellín, depois da crise, da violência que nós tivemos, ela acabou ocorrendo no espaço público, justamente na infraestrutura pública, né?
quase que recuperar a cidade foi recuperar o espaço público. Pensando logicamente nessas possibilidades de reivindicação urbana, acho que houve momentos em que não era possível sair aos espaços públicos porque tinha o risco de ter uma bomba, risco de ter um tiroteio, né? Então, tínhamos esse medo, né, de estar no espaço público, de estar em bares, em áreas assim, onde poderia ter de repente pessoas violentas entrando e, né, provocando grande desastre. Então, tínhamos muito receio por causa desse público e hoje eu acho que poder recuperar o espaço público como representação dessa cidadania acho muito, muito importante. Tem uma formação cidadã importante para o planejamento, tem também uma cidadania que faz controle político, né? Ajuda o prefeito, o conselho, enfim. São criados assim, orçamentos, verbas participativas e acabaríamos também participando em projetos, né? Então, começamos também a ter um plano estratégico. Em 97, criamos o primeiro plano estratégico de Medellín. E é interessante aqui porque a gente tem grande importância ali. É um plano de iniciativa da sociedade civil. Depois da crise, não somente a crise econômica, né? Crise, né? Uma crise que foi levando a uma proposta, tá bom? Para uma cidade bonita, uma cidade agradável. Então, tínhamos a primeira linha, que era a cidade educadora, a cidade que educa, políticas sociais, cultura também, né? E temos também a participação importante. Esse plano, inclusive, ele acaba trazendo muitos programas de governo, né? Muitos planos acabam sendo provocados justamente por causa disso, porque temos o primeiro modelo de ordenamento territorial e acaba também tendo um plano de ordenamento ali na Colômbia para os municípios. E tem também uma ocupação, né, muito mais sensível com a questão ambiental, mas também muito mais orientada à recuperação do que já existia, né? No começo do século XX, acaba se criando também as diretrizes metropolitanas. É um processo de planejamento metropolitano importante, né? Junto com o município principal, né? Junto com a governação, vamos gerindo projetos de sessões para criar a seção tripartita entre Medellín, entre a governação, para que possamos trabalhar em projetos comuns. Na primeira década do século XX, criamos o plano diretor para transportes, para o metrô Confiança no Futuro. E aí temos uma série de propostas importantes, onde nós vemos que há uma construção importante ali, né? E no final da primeira década, acaba também gerando esse plano diretor 2030, né? Reflexões importantes. Temos, por exemplo, o trabalho feito no Rio, o trabalho feito no sopé das montanhas, trabalhos aprovados em 2011 que finalmente ajudam a ter um desenvolvimento metropolitano mais coerente. Nesse mesmo período, entre os anos 90 e a primeira década desse século, começa a transformação também do território, que está muito fundamentada com a transformação cidadã e que também está muito, muito forte nas necessidades que a comunidade apontava e aparece o projeto de equipamentos públicos. Por isso, acabava sendo muito importante essa recuperação na função do público. Por isso aparecem também os parques, né? Os parques de recreação,
Um equipamento que é muito importante justamente e que é essencial para a transformação de Medellín são as creches, os jardins infantis para atenção à primeira infância, né? E um tema que também tinha a ver com a institucionalidade pública e o controle dos territórios também, os equipamentos públicos, de segurança também. Como eu falei, é fundamental essa transformação do espaço público, porque onde há uma reconstrução que o cidadão ele tinha perdido, né? Recuperar a memória histórica, recuperar o senso histórico, recuperar a Praça Botero, o Museu de Botero também, que é importante nessa transformação do centro, a construção, né, da complementação do centro administrativo, espaços públicos como Praça da Luz, né? E também temos os referentes importantes como a construção da Praça Maior e, enfim, toda essa questão que tem um foco internacional, espaços tradicionais públicos também. Essa é uma das estratégias importantes também. Áreas que, vejam só, muito degradadas, muito complicadas, com uma população ali que não estava funcionando muito bem. Vocês veem Morávia. Morávia era um aterro, né? Quase um vertedeiro, né? Um aterro sanitário, mas com muitos problemas, com um lixão, na verdade, né? E aí começa essa população a ser retirada ali, recuperando o, a montanha. Teve muita questão de jardins, de comunidades, especificamente com as mães a remodelar, que elas começaram a trabalhar com o jardim botânico, né? Na recuperação dos jardins da cidade. Aqui, como ficou Morávia, né? Que era um lixão permanente, né? A céu aberto, com famílias, né? E foi aí que foi feito justamente o trabalho, criando um espaço público, né? Um espaço mais paisagístico do que público. A intenção é que as pessoas não entrem ainda aqui, nessa região que ainda não é seguro. Desenvolvimento de moradia, né? Desenvolvimento de novos bairros, né? Aí temos a formação de novos bairros, novos bairros como Morávia, vejam só aqui, esse é um dos equipamentos que nós temos aqui em Morávia. E uma estratégia importante que é a renovação em regiões industriais, como a velha siderúrgica, onde foi feito um plano parcial. E a partir desse processo de planejamento, criamos espaços públicos de moradia, mas também criamos equipamentos como o Museu de Arte Moderna de Medellín. Também a criação de corredores, criando transformação dos territórios, criando espaços públicos, criando centralidades, como a gente diz, né? Não tinha muita facilidade para entrar. Esse é outro ponto da cidade também, onde nós estamos trabalhando justamente, né, com o Metrocabo. Aqui também temos Ayacucho, né, uma intervenção cultural, basicamente. Os espaços públicos e culturais da cidade, né, também. A conversão também de equipamentos também, que eram guetos dentro dos bairros, né? Essas caixas d'água gigantes, que também continuam sendo caixa d'água, mas que são agora espaços lúdicos para a comunidade. Continuam sendo, logicamente, um serviço de repositório de água, mas que acaba, logicamente, trazendo novas possibilidades de entretenimento para a sociedade. Aqui temos esses parques aí que estão nas caixas d'água.
A transformação institucional, ela tem a ver com a forma em que temos novos projetos, né? Os PUI, Projetos Urbanos Integrados ou interdepartamentais. Eles ajudam a gerir o território de melhor maneira. Já não é a Secretaria, né, de Educação construindo uma escola de forma independente lá longe. Não, agora tem ou uma biblioteca ou a Secretaria de Meio Ambiente melhorando as condições no setor. Agora não. Agora é importante justamente a gestão pública, né, para poder ter uma gestão mais integrada, ter uma possibilidade, né, dos PUI, né, de poder ter uma gestão integrada. Ali se identificam problemas, né, possibilidades de desenvolvimento, né, que tem as crianças também que estão pensando como seria o território onde eles moram, onde eles estão, né, e uma participação da comunidade sempre nas construções, né, que fazer com que tenha essa possibilidade ali nos projetos públicos, né. Então, não é somente parte do projeto do território, é parte do trabalho como tal, parte do dia a dia. E também a ativação de todos os espaços, né? A apropriação dos espaços. É um modelo de gestão pública importante também. Ter também eficácia, ter também a efetividade das verbas, né? Eu acredito que isso envolve uma rendição, uma prestação de contas, né? É importante isso. Esses são, essas são as receitas, né, que a EPM transmite para o metrô de Medellín, com que você gere o território, né? Na América Latina, na década de 80 e 90, os entes territoriais, digamos, eles venderam todas as empresas de serviços públicos, foram privatizadas, vamos dizer. No caso de Medellín, manteve-se público, tá? Então vejam só essas receitas adicionais, né? Pensando em bilhões, né? Aliás, em bilhões de pesos, né? E essas são receitas a mais que a cidade acaba tendo e que não considerava inicialmente na verba, né? E essa questão de cultura de metrô ajuda muito no relacionamento positivo com as outras pessoas, com a comunidade. É isso que a cultura metrô deseja fazer. E que acaba apostando justamente para o cuidado do território, que é justamente a participação das comunidades nos projetos. O modelo de serviços também é importante. Quais são os serviços que nós temos aí, as regras de uso, os serviços também que o sistema de transporte pode cumprir, os compromissos da comunidade, enfim. Todo o tema de gestão social, né? Há uma gestão cultural permanente e um tema de conhecimento que tem a ver com a formação de fornecedores, né? De pessoas que acabam ajudando a fazer essa formação. Acho que isso é muito importante para poder ter, por exemplo, troca de peças do metrô que tinha que ser importado e acho que essa linha de ação ela é focada justamente na transformação do território a partir de iniciativas nunca antes consideradas, né? Pensando na comunicação social, a gente tinha pensado na pedagogia social para construir cidadãos. Então tem a ver com os projetos, tem a ver com a gestão social, né? Tentando reduzir impacto, reduzir corresponsabilidade, né? Claro que a promoção da cultura, ela acaba levando não somente a cultura, mas também a educação, né?
Como eu falei, a formação desses empreendimentos do trabalho com a empresa privada para criar empresas que de certa maneira possam abastecer o sistema de transporte são muito úteis, né? Nós temos sistemas que nos ajudam a entender melhor as possibilidades. Então, os desafios estão postos. Acredito que há uma forma de ordenamento territorial que é importante, pensando justamente em como o rio é organizado, como o morro é organizado, né? Como a colina que a gente chama é organizado também. Tem alguns projetos super importantes de renovação urbana. Medellín não tem muita terra para crescer. E a partir desses macroprojetos, temos projetos pontuais que são os gatilhos, digamos, da renovação. Por exemplo, os macroprojetos do Rio são transformações importantes numa, num elemento central, né, da cidade. Transformação de territórios também é importante, com apostas muito concretas, como a questão do distrito da inovação, onde temos as fontes de indústria tecnológica, onde temos a universidade, onde temos a Universidade de Antioquia também, toda a transformação que foi feita nessa região e a transformação de novos corredores de transporte, né? Pensando na mobilidade sustentável no território. Temos grandes regiões de melhoramento de bairros, como é falado, pensando também em como os bairros vulneráveis, com áreas mais vulneráveis, acabam também trabalhando com projetos importantes. Projetos que levam à recuperação de espaços públicos, de equipamentos, de memória histórica, né? Promoção social também, de áreas de hortas comunitárias que ajudem a promover, né, justamente essa vida cada vez com mais qualidade. E aí você tem esses instrumentos de financiamento, né, que vão permitindo que as verbas públicas sejam utilizadas de maneira mais coerente, né? No caso dos espaços públicos, no caso das regiões urbanas a serem criadas, nós vamos compensando, vamos criando infraestrutura onde ela não existia, onde ela não tinha tanta relevância, né? Então, os recursos, eles da EPM também têm sido úteis, né? O aproveitamento público, acredito que tem sido muito importante para esse espaço público ser um espaço conservado pelas próprias populações e o uso, né, dos solos comuns, os equipamentos também. Poder pensar nos planos de construção, nos planos de possibilidades, né? No caso de fazer uma cobrança de taxas adicionais por uso ambiental, né? Para poder pensar justamente na proteção do patrimônio, a gente também vai cobrando algumas taxas, trazendo também recursos do Ministério da Cultura, transferindo direitos de construção, né? E para o transporte público também pensar em como financiar justamente essas estruturas complementares que acabam sendo oferecidas. Muitos dos instrumentos têm sido revisados para novos trabalhos de financiamento. Essa é a busca que a gente tem. Aqui eu acabo deixando como conclusão do que eu acredito desde o começo que tem sido a transformação inicial.
como transformar as comunidades, como fazer com que as comunidades estejam mais envolvidas, como proteger também, né, a transformação institucional que ela é feita, né? A gestão dos projetos também, que é tão importante. Então, essa é a minha apresentação. Eu fico aqui caso tenha perguntas. Certo? Obrigado, muito obrigado. Agora nós vamos receber a, vamos receber também a Juliana e a Ana para poder fazer a sessão de perguntas. Vamos habilitar o modo de perguntas e respostas agora. Juliane, Anne. Muchísimas gracias y gracias a Juan Manuel por una Certo, presentación obrigado. tan Obrigado, interesante Juan y con Manuel. tanta información que Super hasta ahora interessante a apresentação. Acho que todo estoy viendo el mundo chat y veo algunas preguntas, así que aprendeu muito. gracias Vejo o por la chat e tem algumas información perguntas ali, porque né? es muy interesante Estevão, estos por procesos exemplo, de participación pergunta aqui. ciudadana Muito interessante o que se han processo de generado en participação Medellín. Quisiera cidadã, conocer né, que si foi estos gerado em procesos Medellín. se han considerado Eu en estos gostaria de saber postulados se de derecho a la ciudad como una de las houve estrategias de sus proyectos. alguns direitos assim da cidade, direito à cidade como base para essa participação cidadã. Sim, com certeza. Todo esse tema de reivindicação, né, do espaço público e com toda a questão de direito à cidade tem a ver justamente com o transporte público. Pessoas que moram em regiões muito periféricas, né? As pessoas não tinham acesso a bens e serviços. Com o sistema de transporte, acabamos tendo também a possibilidade de nos movermos pela cidade. Mas a ideia é justamente essa, que todos os processos participativos que têm sido dados, territoriais, têm o foco, né, de ter direito à Gracias, cidade, Manuel. justamente, La sim, siguiente pregunta exatamente. es de César y pregunta Obrigado, cómo Juan Manuel. surgió la empresa y quién A la pergunta constituyó. seguinte é do César. Como foi gerada a empresa e como é constituída? Qual delas? Qual empresa será, né? No sé si es la empresa Qual Metro. empresa dela será? A Metro, será? Ou a EPM? Ah, Metro de Medellín? Ah, a Metro cresceu como uma empresa pública, 100% pública, né? Uma empresa industrial do governo, né? E tem esse estatuto próprio de contratação, né? Tem uma condição que permite gerir justamente mais facilmente os processos de contratação, mas é um processo público. É uma empresa pública que foi criada entre o governo do estado e a Assembleia de Medellín. Foi criado o processo junto com a EPM e foi criado faz 30 anos, 25 anos, no Vale de Aburrá, né? Gracias. La siguiente pregunta es de Mónica Ramírez Obrigado. y A pregunta pergunta si a puede seguir é da Mônica explicar las Ramírez figuras de e pergunta se mecanismos de pode financiamiento, como por ejemplo explicar um pouquinho dos obligaciones mecanismos urbanísticas de por parte del Estado. financiamento, né? Obrigações urbanísticas, esse tipo de coisas. Os instrumentos de financiamento que nós temos estão definidos na Colômbia pela lei, pelas leis complementares de financiamento público, né? Ali falamos que existe um princípio da lei, que é o princípio de cargas e benefícios. E tem que ter, né, uns aproveitamentos que são feitos nos equipamentos públicos que vão gerar uma série de cobranças de taxas adicionais e aí tem essas regras urbanísticas, obrigações urbanísticas também que são dadas para espaços públicos, para equipamentos, né? E essas seções urbanísticas, elas acabam acontecendo de duas maneiras, né? Tem o Museu de Arte Moderno que a gente viu, essa renovação, né, da antiga indústria siderúrgica. O que é feito? O desenvolvedor, o incorporador constrói o prédio, mas também constrói o espaço público e é entregue de forma gratuita no
ao governo da cidade, né? Tem também um pagamento, né, de obrigações públicas que acaba sendo feito em dinheiro, né? Acaba tendo equipamentos públicos financiados graças à iniciativa particular também. Gracias. Tenemos otra pregunta de Vanessa, bueno, primero te Temos agradezco. outra ¿Cuál ha sido la clave del éxito para que pergunta da Vanessa, primeiro agradecendo e dizendo qual tem sido a chave, né, para que os projetos possam ser executados no longo prazo. Olha, acho que tem um compromisso ali importante, né, do governo em terminar as obras, acho isso importante. Acho que tem a ver com necessidade da região, né? O controle, né? Tem um controle político, tem um controle da gestão das comunidades, né? E também, além disso, tem a capacidade dos projetos em si, né? Não deve ser muito difícil entender que lá em Ayacucho, por exemplo, ele foi construído em 3 períodos de governo diferentes. E, claro, tem vários prefeitos, várias prefeituras que acabaram passando, né? Em 2009 até 2016 passaram 3 prefeitos. Então, tem projetos que são de longo prazo. Então, acho que tem a ver justamente com isso. As instituições descentralizadas são justamente essas. O caso do metrô de Medellín, temos os transportes. Esse sistema de Ayacucho, que é basicamente um sistema de trens leves, acaba sendo criado após o trabalho de 2, 3 prefeituras. Então tem a ver com empoderamento institucional para sobreviver às trocas de governo também, o que é importante. Muchas gracias. Edwin Molina Certo. pregunta Edwin Molina sobre também la pergunta rendición de aqui cuentas y el uso de impuestos. sobre essa prestação de contas e o uso de receitas, como é feito, quem participa nesse tipo de reuniões. Ah, isso é feito uma vez por ano, né? Como nossas verbas são por ano, as governações, as prefeituras, as entidades públicas, participa a cidadania também, né? No caso do metrô de Medellín, temos, por exemplo, um evento anual que é feito justamente para a rendição de contas, né? Medindo quais foram os impactos bons, os impactos negativos, as emissões que foram deixadas de serem produzidas por causa das tecnologias limpas, os acidentes, né, que foram minimizados aí pelo fato de ter sistemas de transporte mais eficientes. Mas também tem uma rendição de contas importante que é feita justamente nessa capacidade, né? De Airo te pregunta, Temos tempo para uma pergunta a mais, né? quisiéramos saber si existe algún compendio de datos Queríamos saber se existe uma possibilidade de termos dados de percepção social justamente com as intervenções realizadas. Sim, tem muitos dados. De fato, vocês vão ver assim, tem uma base que chama Medellín Como Vamos, que é muito legal. E ali são juntadas as enquetes, percepções, informação, tanto nos projetos, as entidades que fazem os projetos, né? E acompanhamentos que são feitos ali pelo público. creo que nos da tiempo para una más. Acho que temos tempo para mais uma só. Marina Muñoz pregunta Vamos lá. sobre la participación A ciudadana Marina y Munhoz los pergunta grados sobre a apresentação, aliás, a participação cidadã. grados de participación.
Vocês já têm sistemas para medir as áreas em que poderia ter mais participação, as oportunidades? Sim. Temos a forma de medir a participação e as intenções. A participação ela é feita diante do projeto, diante da execução do projeto e durante a execução do projeto também, né? Então temos essa possibilidade de ir coletando informações sobre onde tem mais oportunidades. Hoje temos projetos que estão apenas no planejamento para poder construir o metrô da Rua 80. Esse metrô da Rua 80, nós já sabemos quantas pessoas participaram nos projetos de socialização até o momento. E a gente pode continuar medindo esse processo continuamente, né? Tem de fato uma operação que se chama Marcha Branca, que é onde temos. Vamos falando para as pessoas, né? Que essa Marcha Branca não tem cobrança. O que é Marcha Branca? Marcha Branca é justamente aprender a conviver com o sistema, aprender a conviver ali. Essas pessoas vão participando ali da operação e elas conseguem entrar em contato com as instituições e podem ser valorizadas. Tenemos una más en el chat. Mais uma? David Cotier la pregunta, ¿quién es el dueño de la vivienda social Sim. y quién provee Quem é o mantenimiento? dono da moradia social e quem oferece manutenção? Bom, aqui nós não temos muito moradia social em locação. É poucas iniciativas. Mas agora estamos promovendo algumas iniciativas nesse sentido. Mas essa gestão especificamente de interesse social é justamente das empresas, dos institutos de moradia, né? Somos as empresas que estão encarregadas de gerir essas moradias, selecionar os projetos, né? Temos uma questão muito pontual também, que é que a moradia social ela é uma possibilidade que acontece também com as empresas imobiliárias, né? Do ramo imobiliário. Temos também a gestão de desenvolvimento imobiliário, empreendedores, né? Incorporadores que vão trabalhando justamente com essa capacidade de absorver projetos que possam ser úteis para a Muchas moradia gracias, Juan social. Manuel. Le paso la palabra a mi Certo. colega Ani Obrigado. para unas últimas Tá bom. palabras. Eu dou a palavra para a Anne para ela poder dar umas últimas palavras. Certo. Obrigado. Obrigado, Juan Manuel. A discussão é super interessante, realmente. Eu gostaria então de agradecer a todos e todas pela participação. Eu fico muito feliz de ver no chat esses participantes de Equador, do Paraguai, né? Esperamos que os focos integrais e progressivos feitos em Medellín sejam relevantes para os projetos e programas na região. Se tiver alguma área ou algum assunto que você gostaria de ver no programa, só escreve para nós no chat ou mande um e-mail. Nossa informação de contato está na parte inferior ali do evento, do cartaz do evento. A próxima sessão será dia 19 de maio, com o estudo de caso, né? Obrigado. Estudo de México. Obrigado. Obrigado. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muito obrigado. Até.